Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui hoje, finalmente, 31 de outubro de 2020, para comemorarmos juntos os 503 anos da Reforma Protestante. Para comemorar esse dia tão especial, nós escolhemos estudar um pouquinho sobre o legado de Martinho Lutero, um dos precursores da Reforma Protestante, né? Martinho Lutero, um homem de origem simples, mas que teve a sua vida toda dedicada aos estudos. Mesmo sendo de família humilde, com 5 anos, Martinho Lutero já estudava latim. Ele se formou como doutor, teólogo. Numa certa ocasião, um raio caiu muito próximo a ele, perto no meio de uma tempestade. E ele sentiu aquele raio como um sinal para ele de que ele deveria estudar melhor as escrituras. E ele se incomodava muito com a questão da justificação pela fé. Ele via isso desde a sua juventude, a igreja com a venda de indulgências e essa relação pesada que se tinha com o pecado na salvação para as pessoas, a salvação pelas obras, para ele era muito pesada. Então, depois desse acontecimento, que ele vê aquele raio cair, ele vai morar no mosteiro e vai estudar mais a fundo essa questão. Em 1507, ele foi ordenado e passou a morar no mosteiro de Santo Agostinho. E ele ficou neste mosteiro estudando até o momento em que ele foi para a cidade de Wittenberg, que nós já vimos num vídeo anterior, que é aquela cidade onde ele vai ser professor universitário. Então ele ficou ali no mosteiro de Santo Agostinho, estudando as questões da justificação pela fé. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. E essa citação aparece muito nos estudos de Martinho Lutero, é um ponto central na sua doutrina, né, nos seus estudos. E a luta contra as indulgências parte justamente dessa questão. Por que um dos itens principais das 95 teses que Martinho Lutero fixou lá na Igreja do Castelo, as indulgências entram como principal? Porque é a grande inconformação dos estudos de Martinho Lutero. Ele não se conformava com aquela questão de que a igreja da época vendia a salvação que Cristo nos dá de graça, né? Então esse é o primeiro legado principal de Martinho Lutero para a nossa igreja hoje. Os estudos referentes às doutrinas, principalmente do apóstolo Paulo, nessa questão central da justificação pela fé. O justo viver pela fé é essencial para Martinho Lutero. A segunda parte do seu legado que nós escolhemos, a gente fez um recorte aqui, né, para esse vídeo. O segundo legado que nós queremos lembrar os irmãos de que Martinho Lutero nos deixou é que, quando ele afixa as 95 teses, né, ele começa a ser perseguido pela igreja, ele é excomungado pelo Papa da época, e ele vai morar, então, no castelo de Wartburg, né, que é lá da Saxônia, e ele vai ser protegido por Frederico III. Ele fica ali, meio que confinado naquele castelo, e ele aproveita esse tempo para traduzir a Bíblia. Então ele pega a Bíblia, que normalmente era privilégio dos monges, privilégio dos padres, dos bispos lerem, porque ela era em latim. A gente fala de uma sociedade em que a maioria das pessoas é analfabeta, e assim, as letradas não leem latim, né? E ele vai começar a fazer a tradução dessa Bíblia. E ele faz a Bíblia do latim para o alemão comum da época, né? E conta-se na história que ele anda pelas comunidades ali onde ele vive, nas proximidades daquele castelo saxão, e ele ouve a fala das pessoas, porque ele queria que a Bíblia fosse bem próxima de uma linguagem que fosse acessível para a população, né? Então ele e os seus companheiros, ele também não fez esse trabalho sozinho, né? Foram muito perseguidos, acusados o tempo todo. Ele já tinha sido excomungado, ele continua sendo perseguido, né? E essa tradução
da Bíblia de Martinho Lutero, ela é um recorde da imprensa na época, né? E além disso, foi um movimento que inspirou outros movimentos de tradução da Bíblia. Então, se a gente tem a nossa Bíblia hoje, na nossa leitura tranquila e gostosa, na nossa língua, no nosso idioma, com várias versões, não devemos isso diretamente a Martinho Lutero, mas ele é um dos inspiradores desses movimentos. E sempre com aquela preocupação, lógico, da tradução da Bíblia, sem nenhuma interferência humana, né? A Bíblia na sua tradução literal, né? Então a gente deixa aqui como 2 legados importantes para a gente lembrar neste dia de comemoração: a tradução da Bíblia e os estudos relativos à justificação pela fé. E que esse movimento, que se iniciou há 503 anos, não seja só um movimento histórico, não seja só um momento para a gente olhar e estudar a história a título de curiosidade, mas que seja também uma oportunidade para nós cristãos hoje olharmos para nossa própria fé e reacender essa fé, essa chama e essa busca pelo verdadeiro evangelho de Cristo todos os dias, né? Lembrando que apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, a salvação não depende de nós, ela é dom de Deus. O justo vive pela fé. Amém?